onde você está, pelo menos o seu estado. Ah, já está gravando. Boa noite a todos. Nós estamos em mais uma capacitação do CIB Kids com professores e líderes dos departamentos infantis das nossas igrejas CIB, espalhada por todo o Brasil. Quem está conosco, ou pode abrir o microfone e falar de que estado você está, ou escrever mensagem que a gente vai compartilhando aqui também. Eu estou aqui na Bahia. Você está onde, Tati? Joinville, Santa Catarina, terra de chuva. E de frio, né? Aqui na Bahia E está frio, frio. agora tá frio, é? Pastora Tati está lá de Santa Catarina. Pastora Andréa, você está onde, pastora Andréa? Teodoro Sampaio, terra do calor, mas agora frio. Sejam bem-vindos. O estado de São Paulo, né? Pastora Andréa está lá em São Paulo. Então vocês veem, né? Estamos aqui de norte a sul do país. Cadê? Tem alguém do norte, gente? Já tem Nordeste, Sudeste, Sul, cadê o Centro-Oeste? Eu sou a Ariane, eu sou do norte, aqui de Altamira, no Pará. Eita, a pastora Maria Isabel, pastor Daniel, a pastora Cleocina aí Isso! também. Queridos nossos. Estivemos Aham, juntos agora em março. que legal. Ah, para está vendo, gente? É de norte a sul do país. Está pensando, eu não sei o que vai longe. Então, Glória a eu Deus. não faço parte do Ministério Infantil, eu trabalho com adolescente, mas a gente sempre tem que estar por dentro, né? Sempre tá ali, tem que estar ali Exatamente. ajudando, aprendendo, porque isso é muito bom. E hoje a nossa palestrante, a Rose, ela tem uma especialização também não só com infantil, mas também com adolescentes. E é isso Ai, que mesmo, precisamos legal. capacitar. Quem mais? Vamos, já tem Norte, Nordeste, Sudeste, tem alguém, Santa Catarina, ele também colocou no chat. Temos São Paulo, região Sudeste, São José, Santa Catarina. São José, tem duas pessoas aqui online no chat. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar só um minutinho, não sei se a Rose já está por aqui, mas a gente dá um minutinho para o pessoal entrando, vai chegando, a gente inicia. Né? Mas eu quero falar um pouquinho da nossa revista, também do nosso trabalho. Né? O CBKids tem atuado com essas capacitações online, tem acontecido, né, uma vez por mês. Também, né, temos dado assistência a quem vem em busca, né, e solicita informações, é aquilo que a gente pode estar, né, compartilhando. A Rose está, acho que é ali, né? É, eu acho que a foto eu reconheci a Rose, é ela Por mesma. aqui, Pelo sorriso já vi que é ela. estou por aqui, do Itamar, pastora. Muito obrigado Bem-vinda, pelo querida. convite. Estou muito feliz por estar aqui, por ver vocês. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Estou aqui de Então, a gente fala São um pouquinho da Paulo, nossa sou da rede. capital, hein? Eita, capital. Deve estar frio aí também. Ah, não. Tá frio, Tá, André? Vocês aí tá frio? bem frio. Aqui tá um calorzinho bom, viu, gente? Ai. Mas fala um pouquinho da nossa revista, nós temos, né? A nossa, gente, meu fone está caindo. Eu tenho meu ouvido errado, né? Eu tenho problemas de usar fone. Eu já fui tentar tratar, mas eu não consigo usar o fone porque ele cai. Meu ouvido é bem rasinho. E me fez perder até um pouco da minha audição direita. Então, a gente tem a nossa revista, o CIB Kids, a gente quer fazer um convite, você que ainda não usa o nosso material, conheça o material. Nós temos o site da FEPAS, da Secretaria de Missões, tem materiais incríveis para o Ministério Infantil. Pronto, queridas. Eu acho que só tem mulher aqui agora, até então, né? Então, a gente... Olha, tem alguém da Bahia, Brumado, já vi aqui embaixo, vou puxar para minha terra. Eita, Altamira também já está entrando, tá? Tá em dois, em dois, em dois aí, viu? E nós temos essa revista, ela é trimestral, né? Ela é escrita por pessoas capacitadas para falar para o Ministério Infantil. E também temos materiais no nosso site, gente, né? O FEPA, Secretaria de Missões, tem um link ali específico com materiais riquíssimos para o Ministério Infantil. Vamos orar, vamos iniciar nosso momento em oração, pedindo ao Senhor que nos direcione, fale os nossos corações. A semente vai ser lançada, né? E que os nossos corações sejam a terra fértil para poder germinar uma semente forte, frutífera, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus, nós te glorificamos e agradecemos por mais essa capacitação. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos dar instruções, Senhor, porque nós estamos, ó Deus, trabalhando para o teu reino. Nós somos servos do Senhor e queremos, ó Deus, aprender de ti nesta noite. Que o Senhor possa falar ao coração da tua filha, que de maneira voluntária se disponibilizou e está abençoando as nossas vidas. É o Pai amado, que o Senhor fortaleça, Senhor, cada professor, cada líder nessa missão, Senhor. Sabemos quantas dificuldades encontramos, mas que bom que o Senhor encontrou em nós corações disponíveis para semear a tua boa palavra. Certos que no tempo certo o Senhor nos trará uma grande colheita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu quero. Tem homem aí, gente, queridos. Vou falar queridos, né? Para não ficar. Eu quero, de forma breve, ler um versículo, dois versículos, muito conhecido de nós todas, nós todos, mas que eu peço ao Senhor que renove nossos corações essa linda missão. Lá o apóstolo Paulo, em Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 9 e 10, vai dizer: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Né? É uma missão, né? Investir nas nossas crianças, investir na nossa igreja, é uma missão aceitar o convite, né, dos nossos pastores, quando, né, nos convocam em uma assembleia, e toda a igreja está ali, né, dizendo assim, olha, é uma indicação boa essa pessoa para estar no ministério infantil. É o Senhor, né, que tem nos dado esse amor, porque eu sei, a nossa diretoria, a gente sempre conversa, os grandes desafios que é trabalhar no Ministério Infantil. A falta de investimento, a falta de cuidado hoje enfrentamos com os próprios pais. Né? Eu digo de forma pessoal, na minha igreja, a frequência ontem pela manhã teve escola bíblica, então tem, né, a escola bíblica infantil e à noite tem um cultinho infantil também. Aí na escola bíblica você vai ter 4, 5 crianças, chega à noite tem 20. Então, assim, mas temos batalhado e sabemos que, infelizmente, quem foi criado no Evangelho, né, os pais tinham. Eu não fui, mas eu tinha uma tia que era e ela me levava para a escola bíblica. Ela passava no domingo de manhã e hoje, infelizmente, né, mudou-se muitas coisas e a gente vai se reinventando dentro da palavra do Senhor. Então, que o Senhor, que a gente possa renovar nosso coração na certeza de que não vamos desfalecer, né? Vamos seguir, porque é o Senhor que nos confiou essa missão e não vamos nos cansar de fazer o bem a essas crianças, investir nessas crianças, nesses adolescentes, porque temos a certeza que no tempo certo o Senhor, né, vai conduzi-las e a palavra ali que foi semeada, ela vai trazer frutos para que eles permaneçam e gerem, né, novas vidas em nome de Jesus. Então, que a gente possa servir a cada dia com alegria e se estávamos desanimados, possamos renovar e a nossa fé seja fortalecida no Senhor, porque é dele que vem também a recompensa. Eu louvo ao Senhor porque não fazemos esperando em troca, mas Ele é galardoador daqueles que servem ao reino com alegria. E eu tenho certeza que temos muitos frutos, né, dessa dedicação, né, dentro do ministério infantil. Então, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e renovar a fé na certeza que nós estamos, né, semeando, e não vamos nos cansar, ainda que o mundo esteja gritando, nos pressionando, né? Mas nós estaremos firmes no Senhor para alcançar tudo aquilo que Ele tem nos dado como uma missão valiosa. Nosso tempo ele é curto, né? Sabemos disso. Eu quero agradecer a pastora Andréia, porque ela foi esse canal de bênção para que a Rose estivesse aqui conosco nessa noite. Em março estivemos ali em São Paulo, teve nosso encontro nacional da CIB, e ali nos reunidos e estávamos no café, ela vem cá e a gente conheceu, ela já conhecia a Rose, tem uma experiência legal, já ela compartilhou com a gente da diretoria, e estão aí alinhadas também dentro desse trabalho. Rose
Ela é administradora, psicóloga em formação, é educadora emocional em sexualidade e tem especialização em prevenção ao abuso sexual na infância e na adolescência. Não falei se é casada, se tem filho, porque você pode falar para a gente. Então agora eu vou calar minha boca, porque, Rosa, você não sabe, mas eu falo muito. Mas não é só eu não, viu? Essa equipe aqui tem um monte. Bem-vinda e fique à vontade, a casa é nossa. Muito obrigada, graça e a paz, irmãos. Que estou muito feliz por estar aqui. Eu tenho também essa dificuldade. Eu falei para André, meu Deus, o meu desafio é o tempo. Falo muito também, mas preparei tudo com muito carinho aqui. Queria muito compartilhar com vocês. Estou muito feliz, de verdade. É sempre muito especial para mim poder compartilhar aquilo que o Senhor propôs na minha vida, no meu coração, ser canal de bênção, né, na vida dos meus irmãos. E hoje a gente vai falar de um assunto que não é um assunto tão fácil, não dá para ser tratado com nele, ele é muito amplo, né, muito complexo, mas a gente vai aqui, nós vamos refletir aqui acerca de alguns conceitos e eu vou trazer também algumas questões práticas, né, para poder a gente já começar a partir de agora, poder já cumprir essa missão aí que é do cuidado, da proteção à infância e adolescência. Meu nome é Rosângela, vocês vão ver que está aparecendo embaixo aí, Rosângela Santos. Mas todo mundo me conhece desde muito tempo, nem eu mesma, às vezes eu me esqueço que eu sou quem, mas me conhece de Rose. Então ficou Rose assim mesmo, né? Para ficar mais fácil para conhecer. Eu sou mãe, sou casada e tenho duas filhas e duas netas lindas aí, a Helena e a Sara, né? Estou aí nessa caminhada dessa missão de aprender, de conhecer mais sobre a respeito sobre essa questão da proteção à infância e de uma maneira muito especial o Senhor me agraciou, Ele foi bondoso e misericordioso comigo. A gente tem algumas experiências, né, que não são muito positivas e isso traz para a gente algumas questões, dores, indignação, né? A gente fica com várias adjetivos, vamos dizer. Mas a indignação é aquilo que me chama atenção e a indignação ela causa, né, algumas coisas em nós. O que foi bom é que o Senhor, através dessas questões, ela tem uma frase que fala assim: quando a indignação encontra propósito, ela deixa de ser apenas ferida e se torna uma proteção. E eu agradeço a Deus por ter chegado a esse momento, por estar aqui, por poder ser parte dessa semeadura, como a pastora aqui lembrou, de semear, né? E hoje nós estamos nesse propósito de semear na vida dos nossos irmãos. Muito feliz por isso. Então, bora começar aqui a nossa conversa, o nosso assunto. Nós vamos falar aqui. Eu vou colocar os slides, agora eu vou compartilhar para a gente já. Peraí, que eu vou compartilhar aqui, que me ensinaram. Tá dando para ver, né? Acho que tá tudo ok. Dá para ver? Sim, sim. Sim, né? Eu coloquei aqui logo de início o nome do projeto. Esse projeto, ele foi nasceu no coração do Senhor e, como eu falei, foi agraciada. A misericórdia dele nos ajudou a colocar, a consolidar, fazer isso ah, acontecer, que é esse projeto, Projeto Valorize, que ele tem justamente esse intuito de trazer, falar da valorização do ser humano. Nós trabalhamos com a infância, com adolescências, jovens, mulheres, né, homens e em todo o ano. A gente tem aqui o projeto, ele é uma iniciativa de fé, né? Deixa eu passar para cá. De fé e ciência, para educar, proteger e prevenir e prevenir do abuso, promovendo relações saudáveis com base no amor em Cristo. Rapidamente falando aqui, nós temos um tripé. Nós trazemos a ciência, que são os dados, as informações, aquilo que é tratado no âmbito da ciência em si, do conceito, e a gente fala para educar. Falamos sobre o amor, para trazer essa questão do acolhimento, aquela questão do abraço, da escuta, do ombro, né? E a ação, que essa é a questão da gente, é justamente isso aqui que a gente quer fazer, é transformar tudo aquilo que é conceito em ação, em algo que possa refletir em transformação na vida das pessoas.
projeto ele trabalha basicamente nessas três e a gente faz. Trabalhamos com materiais, conteúdos educativos, palestras, rodas de conversas, para igrejas, escolas, oficinas lúdicas. A gente tem um trabalho aqui com mulheres na questão de ressignificação para o quê? Para aquelas que passaram pela questão do abuso, para aquelas que estão com algum tipo de situações de conflitos emocionais. Trabalhamos com adolescentes também nesse conceito também. A gente está com um grupo de adolescentes nesse conceito. Elaboramos material de apoio, treinamento, capacitação para líderes e educadores. Nosso fundamento é a palavra do Senhor e nosso conceito é esse: erguer a voz em favor daqueles que não podem se defender, falar exclusivamente sobre esta questão, que é a parte principal do nosso projeto, falar sobre a proteção à infância. E hoje nós temos aí o nosso intuito. Eu vou colocar aqui meu tempo para poder só um instantinho, que coloquei aqui no meu celular para me ajudar, ó, me controlar aqui no tempo e ajudar aqui ao bom andamento da nossa reunião. Hoje nós vamos falar sobre a questão de construir um ambiente seguro. E eu queria falar com vocês, compartilhar com vocês aqui um texto, porque o nosso tema é construindo ambientes seguros, onde há cuidado, há proteção, né? Cuidar é fazer crescer. O cuidar, ele está dentro do intuito, dentro da questão de falar do acolhimento, do contato, de transmitir o bem-estar para o próximo. E a proteção, ela está relacionada à segurança, está relacionado a evitar que algo aconteça com a criança, com as nossas crianças, né? Então, as duas coisas, elas estão assim, andando em conjunto. E hoje a gente vai falar sobre o cuidado e vamos falar sobre a proteção no âmbito da questão, que é o nosso conceito aqui, que é o abuso sexual infantil. E o versículo que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, é o versículo de Neemias. Porque a história de Neemias, ela fala muito ao meu coração. Eu tenho um profundo... eu falo assim, que eu me identifico muito com Neemias, justamente pela questão de querer pôr a mão na massa, de querer, até assim, não se conformar com determinadas situações. Então, foi isso que eu trouxe, por isso que eu trouxe para vocês esse versículo, só para a gente compartilhar aqui. Os trabalhadores... Bom, aqui só para contextualizar, Neemias, ele soube da situação de que o povo da sua cidade natal lá estava passando por aflição, que o muro tinha sido destruído, e ele estava longe, soube da notícia, se entristeceu, chorou, se indignou, mas não se conformou. Decidiu voltar e querer ajudar de alguma forma, e ele foi imprescindível nessa reconstrução, né? E então, em determinado momento, quando já estavam ali o pessoal com a mão na massa, né? Fazendo ali a construção, a reconstrução do muro, aí vem esse versículo que diz: os trabalhadores prosseguiam com a obra na reconstrução do muro, daquela cidade que estava vulnerável, que estava desprotegida. E com a mão levavam as cargas. Então eles construíam com uma mão. Enquanto que com a outra mão eles seguravam uma arma. Eles vigiavam. Então, o fato de ter a situação que era difícil, que era o problema em si, que era a desproteção, a vulnerabilidade daquele povo, não deixou com que eles só construíssem, deixassem de construir. Bom, vamos construir, mas também não vão vigiar. Então, as duas coisas eram imprescindíveis: construir e também vigiar. Porque até que tudo estivesse ali restabelecido, era necessário isso. E aí, eu trouxe um outro versículo de Provérbios que ele fala que o prudente o prudente percebe o perigo e busca o refúgio. Então, eles estavam ali o tempo inteiro em alerta, no sentido de qualquer sinal, qualquer situação que viesse a chamar a atenção deles, no sentido de que fosse trazer perigo para aquele povo, isso é o que estava acontecendo naquele momento. Por isso, eles estavam sendo prudentes ali.
E isso, trazendo hoje para nós, hoje, nós temos aí, como foi citado aqui pela pastora, até lembrando de tanta coisa que a gente vê, as aflições, os problemas, né, que a gente vê hoje, falando sobre essa questão do Maio Laranja e falando sobre a questão do abuso sexual infantil, como a gente tem ouvido falar sobre isso em todos os lugares, todos os âmbitos, e a impressão que a gente tem é que cada vez mais a situação tá mais difícil, cada vez mais tem acontecido esse tipo de situações. E o que é mais triste é que dentro das nossas igrejas isso tem acontecido com muita frequência. Então, o que a gente precisa ter aqui como consciência e tomar para nós nesse texto? Nós precisamos sim cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Isso é construir. Porque o cuidado, ele constrói. O cuidado é quando eu ensino, é quando eu acolho, é quando eu ali oriento, né? Eu me preparo para poder trazer o melhor para as nossas crianças, é quando eu vou trazer ali no sentido do bem-estar daquela criança, do adolescente. Então, isso é o meu cuidado. Mas eu estou protegendo? Isso é o que a gente precisa ter consciência. Estamos apenas cuidando ou também protegendo? Então, essa palavra, essa frase, desculpa, essa pergunta, ela vai percorrer durante essa nossa conversa. Eu acredito que ela vai percorrer durante essa nossa conversa, porque há necessidade, a igreja em si, nós fazemos com muita excelência o cuidado. Mas e a proteção? E o alerta? Então, com os dados que nós vamos hoje ter acesso, que nós vamos aqui refletir, nós vamos aprender, nós vamos captar mais informações. E agora eu quero saber, eu estou protegendo? Bom, se eu não estou protegendo, então agora eu já entendo como eu posso proteger. E é isso que a gente vai entrar agora no nosso assunto. E para começar, eu vou trazer para vocês os dados. Os dados são informações que hoje acerca da nossa realidade. São situações, informações que não são fáceis. São informações de uma dura realidade. Mas eu gosto sempre de lembrar da frase, assim, que eu aprendi. Que eu não consigo combater o inimigo que eu não conheço. Até com a história de Neemias, quando ele foi até lá, e ele chegou, encontrou a cidade destruída, a primeira etapa dele foi analisar tudo o que estava acontecendo. Porque era necessário refletir sobre o problema, sobre a situação. Então, por isso é necessário a gente entender essa dura realidade, porque assim eu consigo saber com quem que eu estou lidando, né? Então, a gente vai prosseguir para um pouco da nossa realidade aqui. Eu vou trazer alguns dados para vocês rapidinho. O primeiro é esse aqui do Disque 100, que ele registrou mais de 32.700 violações sexuais contra crianças e adolescentes de janeiro a abril deste ano. E este ano, gente, esses dados foram recentes, saíram agora, dia 8 de abril, que eu peguei dentro dos dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que ele trouxe esses dados. Desde janeiro até abril, 32.700 violações sexuais contra as crianças e adolescentes, que é um aumento de 49,48% em relação ao mesmo período do ano passado. Entende que o ano passado, nós já estamos em 4 meses, olha só como pode tanta informação, tanta coisa acontecer em um período curto como esse, que são de 4 meses. Isso para poder entender o quanto tem aumentado isso, quanto tem aumentado esses registros, né? E aí, 83%, quase 84%, dos casos de estupro contra menores de 14 anos foram cometidos por pessoas conhecidas da vítima, inclusive familiares próximos. É isso os dados mais alarmantes. Porque é dentro de casa, é dentro de um lugar um lugar que deveria ser um lugar de segurança. Aonde mais acontece os casos de estupro. E aqui eu estou falando de menores até 14 anos, tá? A maioria dos casos de violência sexual acontece dentro de casa, como eu tinha falado aqui. 70% dos casos
70% dos casos é de crianças de 0 a 9 anos. Isso mesmo, meus amigos, meus irmãos. Isso mesmo. Não falei zero aqui porque o zero eu errei, não. Porque o abuso, infelizmente, ele acontece desde a primeira infância, lá no zero. Casos assim que você não tem condições de repetir depois que você ouve. É uma coisa que mexe muito comigo quando fala desses menores. E no caso das crianças, os bebês são os mais difíceis da gente entender, você poder, como que diz, detectar, né? A não ser quando haja algo que venha de contra, assim, um fator físico. Mas de outras formas, ainda assim, essas crianças estão aí vulneráveis. E aí, o último é 63.214 denúncias relacionadas a imagens de abuso sexual. Ah, desculpa, porque eu tô tentando tirar um negócio daqui da minha frente. Abuso sexual na infância, na internet, em 2025. 63 mil denúncias relacionadas. Então, é uma coisa que tem crescido muito. Isso daí ele tem se expandido demais, essa questão da relação com a internet, né? E o abuso, ele está, sim, relacionado à internet. Ela é um meio que, infelizmente, tem crescido muito nesse sentido. E as pessoas, elas não entendem ainda não entendem dessa preocupação da exposição das crianças com relação a isso. A gente teria que ter um dia só para falar sobre essa parte do abuso na internet, porque tem muita coisa para se conhecer, para se ensinar sobre nesse sentido. Aqui eu coloquei esse estádio, é o estádio do Maracanã. Tem a capacidade para 78 mil pessoas. Eu deixei assim claro para que vocês pudessem vislumbrar e ver o número de pessoas que poderiam caber nesse estádio. E aí eu trouxe um número para vocês entenderem. 87.545 vítimas registradas no Brasil. É uma a cada 6 minutos. Entende que esse estádio cheio e mais um pouco dele de vítimas registrada aí. Foi no ano de 2024 esse dado. Olha como é alarmante a situação. Olha quantas crianças, a gente entender quantas crianças, quantos adolescentes passaram por essa situação, né? E aí tem mais uma aqui que eu coloquei, que é na relação mundial. 370 milhões de pessoas no mundo sofreram abuso sexual ainda na infância. Dado alarmante, muito triste, muito, muito triste, né? Que a gente até então parecia ser tão distante, uma situação lá na televisão, na novela, no filme, né? Nos noticiários da TV, na internet, mas não, gente, é muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Esse aqui é uma imagem de um iceberg, né? Eu gosto muito de usar essa imagem porque o iceberg, ele justamente é isso. Ele transmite essa situação do que ele representa. Aquilo que a gente vê, que é o que está na parte de fora da água, e aquilo que é realmente o que complementa esse iceberg. E é isso que eu queria falar com vocês para refletir nessa situação. Somente 10% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são notificados. Entenda que esses dados que eu trouxe para vocês até o momento são dados que são de notificações oficiais. Então, tudo que eu falei até aqui, tudo que eu nomeei, os números, as fontes e tudo mais, são dados notificados. E isso é só 10%, gente. Isso é só 10% do que realmente é esse problema, que poderia ser chamado de uma questão de como que fosse uma pandemia, vamos dizer assim, uma situação crítica, catastrófica. E o que a gente vê? A gente só vê a ponta do iceberg. É aquilo que está por cima. É aquilo que eu consigo, aqueles 10% que eu consigo enxergar, que é o que está sendo notificado. Infelizmente. Por isso, a necessidade de mais pessoas para falar sobre isso, mais assunto em mais lugares, para poder a gente justamente combater isso de alguma forma. Então, isso não são apenas números, são histórias, são vidas
e infâncias marcadas. E a criança que passou por uma situação como essa, ela nunca mais ela vai ser a mesma. Ela vai vários fatores, várias questões fisiológicas no cérebro da criança vai se modificar quando ela passa por uma situação como essa. E aí, quando a gente fala da questão da igreja em si, porque hoje nós estamos aqui falando do nosso ambiente de segurança, que nós entendemos. Eu fui criada na igreja, minha mãe me criou assim, sempre dentro do ambiente da igreja, e eu com as minhas filhas, hoje com as minhas netas, eu sempre entendi que era um ambiente de segurança, que era um ambiente que trouxesse, que era o melhor lugar para as minhas filhas estarem. Infelizmente, hoje, nós precisamos ter a consciência de que este ambiente está comprometido. Não que não seja, eu falo assim, eu falo o tempo inteiro que eu acredito no ambiente da igreja. Eu acredito que é o melhor lugar para as minhas filhas estarem. Mas este ambiente, ele está comprometido. Comprometido por pessoas que têm intenção de se juntar a esse grupo para justamente fazer o mal. Porque ali é o lugar que ela pode chegar e fazer as coisas. E aí o que acontece? Como está comprometido por situações, pessoas que têm essa intenção, nós que temos os nossos filhos, nós que trabalhamos com as crianças, com os nossos jovens e adolescentes, nós precisamos estar preparados para construir um ambiente seguro. Quando a gente se posiciona, a gente dá uma base, a gente dá um parecer para quem chegou que não é qualquer lugar, que não é qualquer coisa que acontece. Aqui é um lugar que tem pessoas preparadas para proteger as crianças. E isso dá como que diz assim, a pessoa não vai chegar de qualquer jeito. A pessoa vai chegar sabendo que, opa, aqui eu não posso. Aqui não é qualquer coisa. Então precisa ter essa consciência. E é isso que a gente quer muito levar para as nossas igrejas, para as nossas escolas, para as nossas casas. Porque os nossos ambientes, a nossa casa também é um ambiente que a gente precisa ter consciência do que a gente, quem são as pessoas que estão lidando com as nossas crianças. Então, aqui, ó, para pesquisa, quando a gente vai buscar sobre dados da igreja, não existe dado oficial. Não tem esses dados oficiais. Só essa informação de que especialistas e órgãos de proteção afirmam de que há forte subnotificação quanto aos abusos. Desculpe, quando os abusos acontecem em instituições religiosas, porque muitas vítimas sentem medo, sentem culpa, algum tipo de receio, como, por exemplo, enfrentar a liderança. Então, isso fica tudo no silêncio. E isso é o que a gente quer combater, o silêncio. Precisa combater o silêncio, porque o silêncio, ele alimenta esse crime, ele alimenta o abuso. Nós precisamos falar do assunto. E isso é a dificuldade, porque a igreja como um todo, nunca falou. Bom, a igreja não tem isso, não há necessidade de falar isso, porque a gente se conhece, mas infelizmente não é essa a realidade. Então, essa subnotificação, ela é algo que tem crescido muito. Não tem uma vez, irmãs, não tem um lugar que eu vou conversar sobre esse assunto, não tem um lugar que eu saio sem saber de uma ou outra história. Olha que triste. Então, nós precisamos combater isso. Bom, agora a gente vai aqui entrar num conceito do que é o abuso sexual infantil. O que de fato é o abuso sexual infantil? Compreendendo o que é o abuso. Toda ação que se utiliza da criança ou adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Em outras palavras, qualquer comportamento de um adulto seja mais velho, que normalmente é isso, né, por conta da posição de poder, usa a criança ou adolescente para obter prazer sexual, é considerado abuso. Mesmo que não seja um ato físico, como ele fala aqui, seja conjunção carnal ou libidinoso. O libidinoso aqui está relacionado ao toque, ao palpar, realizado de modo presencial
ou na internet, né? E aí, mesmo que não esteja contato físico, isso é considerado o abuso. E aí, eu vou trazer aqui para vocês entenderem mais ainda sobre essa questão do abuso sexual. Que tem o abuso com contato físico, que é esse que eu falei do apalpar, do se aproximar, entendeu? Aquele carinho, aquela coisa de ter o carinho, de estar ali, pôr a criança no colo, ou estar ali dando toda assistência com as suas mãos, o seu contato físico é o mais, né, comum aí. Sem o contato físico relacionado a essa questão da internet, que é importantíssima, isso tem crescido muito, tem muito a se falar sobre isso, mas o abuso, isso também é abuso sexual. Relação desigual de poder, o que isso significa? Significa que o abuso acontece, ele não acontece de igual para igual, é sempre com uma relação de poder, é sempre uma pessoa mais velha, uma autoridade, ou que é uma pessoa que tem mais força física ou emocional, uma relação de confiança, porque sempre vai ser assim. A relação desigual, de cima para baixo, de poder, sabe, de força. Ato de natureza sexual. O que significa isso? Que o agressor tem intenção sexual. Ele busca a satisfação nesse sentido. E isso é abuso sexual. Com força física, aquele em que ele aproveita o momento e ele usa de todos os meios para poder tentar, até que ele vai numa força. Em algum momento, ele aproveita ali, atrai a vítima e usa a sua força. Pode acontecer, também abuso sexual. E sem o uso da força. Sem o uso da força, ele já aproveita ali, ó. É um fato bem assim, eu vou dizer, mas é fácil de acontecer, no sentido de que ele pega a criança, manipula a criança, ajuda a criança a entender algumas coisas, aproveita que a criança está em desenvolvimento, o adolescente está em desenvolvimento, ele tem curiosidades, então ele vem com aquele carinho, que parece que é carinho, mas não é carinho nada. É o abuso sexual. E aí a gente tem uma diferença aí, que eu queria partilhar com vocês, que é a diferença entre abuso e exploração, né? O abuso sexual é quando a criança ou adolescente é envolvido em situação sexual para a satisfação do agressor. Então, o abuso é para a satisfação do agressor. O foco é o prazer sexual do abusador. Isso é o abuso sexual, o foco sexual do abusador. E aí a exploração sexual é quando, além do abuso, tem o contato, existe também um tipo de troca, ou lucro, ou vantagem. Às vezes a pessoa, colocar aqui para terminar, o foco é quando há ganho de benefícios, ganhos ou benefícios, financeiros ou não. Vou aqui compartilhar com vocês o que eu sempre compartilho quando eu vou conversar sobre esse assunto, sobre a babá. Eu conheci uma história de uma babá que ela ganhava dinheiro fazendo a exploração sexual das crianças que ela cuidava. Ela pegava a criança, ela filmava a criança tocando na criança, a criança nua, ela fazia ela criava todo o conteúdo necessário e ela vendia esse conteúdo. Ela é uma exploradora. Ela não usa o prazer dela sexual, ela só usa o benefício, mas ela abusa, porque ela tem o contato com a criança. Então, além de abusar, ela ganha dinheiro em si. Um exemplo, não vamos falar das babás no geral, hein, gente? Já gosto de deixar bem claro isso, é porque eu conheci essa história e gosto de compartilhar porque isso fica fácil para entender. Então, quando há o prazer sexual, é o abuso sexual. Quando não há, somente para ganho e benefício, é a exploração sexual. Mas aqui ele coloca, toda exploração sexual é abuso. Lembra que eu falei da babá? Ela tinha que ter o contato, ela tinha que abusar e tinha que filmar. Então ela era uma exploradora. Então toda exploração é abuso, mas nem todo abuso é uma exploração, porque às vezes é só por uma situação de vontade, de desejo daquela pessoa de fazer aquela situação ali. Então ambos são violências graves que violam o direito. E aí é importante a gente saber aqui, ambos os casos,
A criança nunca é culpada, nunca é culpada. Há quebra de confiança e proteção, e é necessário acolhimento, escuta, intervenção responsável. Então, a criança ela vai ser sempre a vítima, ela vai sempre sofrer e sempre tem, de uma forma ou de outra, vai ter as consequências ali na vida daquela criança, daquele adolescente. E agora a gente vai falar sobre o perfil do abusador. O abusador e o pedófilo são dois perfis aqui que eu quero falar com vocês para vocês entenderem o que que é um, o que que é o outro. São diferentes na situação, né? O pedófilo é uma pessoa que tem um transtorno ou atração sexual por criança. A ciência, ela fala de um transtorno, de uma situação relacionada à questão cognitiva, à questão da mente, do físico, que em algum momento da vida daquela pessoa, ela gerou isso, aquela questão, que é a vontade, a atração sexual por uma criança. E o que que acontece com o pedófilo? Isso aí essa situação do pedófilo está no campo do pensamento e do desejo. Muitas vezes a pessoa é pedófila, tanto homem quanto mulher, pode acontecer, muito claro, deixar muito claro isso. Então, ela tem o transtorno, mas ela está no campo do pensamento e desejo. Já o abusador é quem pratica o abuso sexual, independente de ter ou não transtorno. Então, o abusador é a pessoa que pratica, o pedófilo é a pessoa que está só ali, tem o transtorno, está no campo do pensamento, mas ele não age. Mas é importante a gente pensar aqui que, olha, como diz aqui na questão do abusador, quem pratica o abuso sexual é o abusador, independente dele ter ou não transtorno. Então, às vezes a pessoa, ela tem o transtorno e ela abusa. Então, ela é um pedófilo e um abusador. As duas coisas. Entendeu? Ou, às vezes, a pessoa é só pedófilo. Ele tá no campo do pensamento, ele fica lá vislumbrando, ele fica imaginando. Agora, então, com as imagens de pornografias e tudo mais, que hoje esse mundo do crime da pedofilia tem crescido muito, tem redes sociais, tem esses tipo Netflix, eu falo que é streaming, né? Essas empresas que têm conteúdos próprios, específicos para essas pessoas que quer se alimentar dessa situação horrível. Então, o abusador, ele sempre vai ser a pessoa que vai praticar, mas nem sempre ele vai ter ou não um transtorno. Às vezes ele pratica também, mas ele não é um pedófilo. Aí a gente vai entender um pouco mais para frente aqui que eu vou colocar para vocês. Então, assim, para fechar, pedófilo está no campo do pensamento, do desejo. Abusador está no campo da ação. Sempre com ou sem o transtorno. Em resumo, pedofilia é desejo, abuso é prática. Para poder ficar a palavra aqui fácil de a gente gravar. E aí eu coloquei aqui alguns mitos com relação ao perfil daquela pessoa. Não é um monstro conhecido, não tem cara de abusador. É como qualquer pessoa. É como qualquer pessoa. Não tem essa questão de, ai, nossa, eu não acredito. Normalmente, sim. Aquela pessoa, eu não acredito. Mas, meu Deus, nem parece. Realmente não parece. Então, não tem cara de abusador. Não tem cara, não tem monstro, não tem cara nenhum. A realidade é que 85 a 90% são pessoas conhecidas, pessoas do nosso contexto, da nossa família, da nossa igreja. Pensa que, ó, de 100 pessoas, 90 dessas pessoas são pessoas que podem ser em potencial abusador ou pedófilo, que convivem no nosso meio, na nossa igreja. Isso é importantíssimo pensar. Pode ser uma da família, pode ser líder ou pessoa de confiança. Hoje, eu queria, antes de mais nada, para continuar aqui, a ideia não é para a gente sair desesperadamente, gente, é agora. Pode ser, nossa, de 9 a cada 10, não, a Rose me disse, eu tenho que ficar esperto. Não, o que a gente precisa é conhecer os dados, conhecer as informações, conhecer o perfil, porque isso nos ajuda a lidar com a situação e a proteger as crianças. E as características comuns desse perfil. Ganha confiança, isola a criança,
cria segredos e usa manipulação emocional. Manipulação emocional. Sabe a criança que tem mais dificuldade de estar em contato com os pais? A criança que ela se sente só. O adolescente, gente, é facílimo. Tem gente que fala assim, não, isso é só coisa de criança. Adolescente sabe se virar, sabe nada. Adolescente está num desenvolvimento emocional e desenvolvimento físico. Está numa fase de transição. O nome da adolescência já é esse, é transição. Eles precisam de cuidado, porque eles se sentem eles precisam de pertencimento, eles precisam saber que eles pertencem a algum lugar. E se ele encontra alguém que é um amigo, que se aproxima e tem todo o carinho, porque um abusador, ele não tem, ele tem, uma coisa que ele tem é paciência. Ele escolhe a vítima e vai rodeando anos. Até porque, para vocês entenderem, o fato dele, esse tempo de espera também causa prazer para eles. Então, isso é uma coisa é, horrível. Então a gente tem que ter condição, tem que ter consciência disso. O abusador não começa abusando, ele começa conquistando. Conquista a família, conquista os pais, conquista a criança, aí traz presentinho. Vou colocar aqui até o próximo aqui que a gente vai falar sobre isso daí, terminar essa questão do perfil. Todo abusador, umas frases para a gente pensar aqui, todo abusador comete crime. Lembra que eu falei que o abusador é aquele que pratica? Então, todo abusador comete o crime. Nem todo pedófilo comete abuso. Lembra que eu falei que todo o pedófilo está no campo do pensamento. Então, né, às vezes, ele não comete o crime, o abuso. O abuso é o crime, é a prática. Mas precisa de acompanhamento sério. Porque em algum momento isso pode dar um start, né? Isso pode virar aí um abuso. Uma pessoa pode ser pedófilo, pode ter o pedófilo e abusador. Uma pessoa pode ser pedófilo e abusador. Ou abusadora, sem ser pedófilo. O pedófilo é aquele que está no pensamento e ele praticou. Então, uma pessoa pode ser as duas coisas. Mas a pessoa pode ser abusadora sem ser pedófila. Lembra que eu falei da babá? Babá abusava, mas ela não tinha desejo, ela só queria ganhar grana. Então, as duas questões aí para vocês entenderem dessa diferença. Sinais de comportamento, importantíssimo isso, porque aqui ajuda a gente a entender o comportamento do perfil aqui que nós falamos, do abusador e do pedófilo. Ele tem interesse excessivo por uma criança específica. Geralmente ele escolhe uma vítima. E ali ele tem um interesse. Tenta ficar sozinho com essa criança. Dá presente frequentemente sem motivos. Quebra as regras de limite, sabe? Aquela coisa de proximidade, de aproximação, de ficar pegando. Toques, intimidades, segredos, ele quebra essas regras. Ganha confiança da família para se aproximar. Isso é conhecido como um processo de aliciamento, que é o ato de atrair, seduzir, induzir essa vítima. E isso daí é o que eu falei, que eles fazem com muito prazer, porque é o que eles gostam, é de ficar ali rodeando toda essa situação para poder justamente chegar até onde ele tem, que é o interesse, né, de abuso. Então, muito atenção nesses sinais, porque isso ajuda a gente a entender o perfil dessa pessoa. E eu coloquei essa imagem, que é essa ovelha aqui, que a gente tinha uma expressão antiga que falava assim, é um lobo em pele de ovelha, né? Acho que é essa expressão que a gente falava antigamente, e aqui remete bem a essa expressão. Uma ovelha e uma sombra de um lobo ali ao fundo. É o que a gente, infelizmente, hoje é o perfil de quem nós falamos hoje. Abusadores estão sempre disfarçados, gente, de gentileza, solitude, afeto, ai, empatia, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Geralmente está num cargo de autoridade, de poder, tem carisma, tem bondade. É uma pessoa que está ali, ó, pronta para poder ajudar a todo momento. Então, atenção, porque não se deixe enganar por essas questões, sabe? Por o fato da pessoa estar ali sempre ajudando, nananana, e a pessoa ter ali outras questões que leva a crer que pode ser ou não. Sinais. A gente vai entrar em sinais agora, porque é o que a gente vai. Esses sinais que eu quero falar com vocês aqui é os sinais da criança, na criança. Como a gente vai identificar os sinais na criança?
Nenhum sinal isolado confirma o abuso, mas a combinação deles acende um alerta importante. Então, isso é que a gente tem que ter atenção. E importante dizer que o sinal aqui não é prova, gente. Depois a gente vai falar muito mais sobre isso, mas não é o que vai provar tudo, mas acende um alerta, não pode ser ignorado. Nós temos que ter atenção nesse sentido. Estamos lidando com crianças, com adolescentes. Então, aqui eu vou trazer alguns sinais relacionados ao comportamento. Mudança repentina de comportamento, criança tá lá, do nada ela já não é mais, já tá entristecida, aconteceu alguma situação, então mudou o comportamento, já é um alerta. Isolamento ou medo excessivo, agressividade ou irritação incomum. Regressão, que é voltar lá na infância, de querer mamadeira, de querer fazer xixi, começa a fazer xixi na cama. Isso daí é uma situação que acontece e muito. Medo de ficar com determinadas pessoas. Às vezes, você está num ambiente, chegou uma determinada pessoa, a criança foge. Acontece por uma questão de vergonha em algum momento. Mas fiquem alerta se isso acontece com frequência. Se acontece com frequência, alguma coisa está errada. Então temos que estar em alerta nesse sentido. Sinais emocionais. Tristeza frequente. Opa, ixi, meu tempo está acabando. Agora já descobri aqui. Tristeza frequente, ansiedade, crise de choro, baixa estima, vergonha ou culpa sem motivo claro, medo de noturno ou noturnos ou pesadelos. Isso são sinais emocionais importantíssimos ter essa consciência, esse alerta. Sinais físicos, dores, lesões, irritações na região íntima, dificuldade de sentar, aí está relacionada à questão física. Entende que geralmente o abusador ou o pedófilo, geralmente ele não deixa sinais, porque isso é prova contra eles. Mas há essas questões, há esses indícios. Então é importante a gente falar aqui, roupas íntimas rasgadas, infecções recorrentes, são esses sinais aí físicos. Sinais relacionados à sexualidade. E conhecimento sexual muito avançado para a idade. A criança está lá conversando sobre um assunto que não é da idade dela. Alguma coisa está acontecendo. Comportamento sexualizado precoce, brincadeiras com conteúdo sexual explícito, uso de palavras e agressões, expressões que não são comuns para idades, inadequado para a idade dela. Sinais no ambiente, né? Que no caso aqui no ambiente virtual, digital, que é segredos, quando a pessoa está lá e do nada você chega perto, alguma coisa está acontecendo ali, ela esconde, é um alerta. Recebimento de presentes, dinheiro ou sem explicação, contato com o desconhecido, mudança no comportamento após a rede social. Então, tem que estar em alerta. Um dos apontamentos aqui na rede social é importante a gente ter nesse momento. Dado importante, a violência atinge desde a primeira infância, aquilo que eu falei, do zero, sempre. A gente tem que ter essa consciência, desde os pequenininhos. E aí que eu falei, sinais não são provas, mas nunca devem ser ignorados. Sempre em alerta nesse sentido. E eu queria falar com vocês sobre a escuta e o acolhimento, porque isso é imprescindível para como a gente vai lidar com as crianças quando eu vi o sinal, como eu vou fazer, quando a criança vem falar comigo, o que eu posso fazer. A escuta e o acolhimento é uma ferramenta imprescindível no nosso ambiente com as nossas crianças. Escuta é mais do que ouvir palavra, é perceber sentimentos. Ouvir, eu gosto de falar que está relacionado à questão automática, à questão biológica. Eu posso ouvir um barulho aqui atrás de mim e eu não presto atenção nesse barulho. Mas ouvir palavras, né? Escutar é perceber sentimentos. Fala que é perceber o sentimento da criança, é olhar olho no olho, é prestar atenção no que que está acontecendo e o que ela está falando. E o acolhimento é dizer com atitude: você não está só. É acolher, é estar junto, é você se mostrar presença. Isso é acolhimento. Então, eu gosto de dizer que assim, a escuta e o acolhimento é você ouvir com o coração e com a mente. Porque você ouve com o coração, você presta atenção na criança e você raciocina aquela situação. E por que isso é importante? Porque rompe o silêncio. Porque quando
a criança encontra alguém que escuta ela, que ouve ela, que acolhe ela consegue falar. Isso gera confiança e segurança, ajuda na identificação da violência, evita mais danos emocionais e contribui para a cura. Olha quanta coisa boa quando você para só prestar atenção no que está acontecendo com os seus filhos, com as suas crianças na escola bíblica, na escola que você trabalha, nos ambientes que você está. É muita coisa, só por aquele momento. E como praticar isso na vida real? Olho no olho, aquilo que eu falei, use linguagem simples. Se a criança veio falar com você de algo que para ela tá trazendo dor e sofrimento, olhe nos olhos dela, use linguagem simples e calma. Não pressione com detalhes, não fique perguntando, mas o que aconteceu? Como foi? Porque a criança, ela não, ela, para ela falar, meu Deus, a última coisa que ela vai fazer é falar. Acredite no que está sendo dito. Dificilmente uma criança, a criança não tem desenvolvimento psicológico, sabe? Para criar fantasias a respeito de situações sexuais. Então, se ela está falando, é porque algo está acontecendo. Então, preste atenção, acredite e veja o que pode ser feito. Evite expressões de choque. Não fica lá, ai meu Deus, porque isso espanta a criança, isso assusta a criança. Então, é importante você ter essa. Eu sei que é difícil, mas tenha calma e tenta reagir de maneira que ela consiga entender que você está com ela. Diga frases como: Você fez certo me contar. Eu estou aqui com você. Isso não é sua culpa. Isso são frases que acolhem, que ajudam a criança. Então, a escuta, como eu disse, a escuta é uma ferramenta de prevenção. O acolhimento é o caminho para a cura. Então, ambos, os dois, o cuidado, refletem o cuidado e o amor que a gente quer transmitir, né? Eu acho maravilhoso. Agora entramos agora num ambiente seguro. Quando a gente fala do nosso ambiente, que é a nossa casa, que é a nossa igreja, ou o ambiente que a gente está. O ambiente seguro, ele não depende de boa intenção, só de boa intenção. A gente tem boa intenção, mas a gente precisa ter regras claras, orientação, organização, precisa ter uma cultura. Não pode ser só no maio laranja, não, gente. A gente tem que ter isso, uma cultura, tem que estar presente todos os dias. E eu trouxe aqui para falar com vocês sobre os erros comuns. Como é que isso acontece muito fácil? Lá no começo eu disse, aqui nunca aconteceu. A gente conhece todo mundo, é só um minutinho. Olha, aquela senhora, aquela pessoa, ela vai ali, aquele moço, aquele rapaz vai com aquela criança, ele vai ficar ali, é só um minutinho. Isso não pode ser uma realidade, a gente tem que ter consciência disso. É um tabu que a gente precisa quebrar. Só um minuto que eu vou beber uma água aqui. E aí, a gente segue aqui as questões práticas no nosso ambiente. Trouxe aqui umas questões práticas para ajudar o nosso ambiente a construir esse ambiente seguro. Evitar deixar adulto sozinho com criança. Sala fechada com um adulto e uma criança. Evitar. Atendimento individual isolado. Levar criança sozinha para o outro espaço. Não é bom, porque, como eu falei, a gente precisa criar uma cultura, precisamos entender que isso está relacionado a proteger a criança e a pessoa que está lidando com a criança. Isso é importante. Então, como que a gente tem que aplicar? Sempre dois adultos presentes, portas abertas, com vidros, atividades visíveis. E como eu falei aqui, ó, não é sobre confiar ou não na pessoa, em quem está lidando com a criança. Não é isso, gente. É sobre proteger as crianças. É algo que a gente pode fazer prático, rápido. E aí a gente vem aqui para o 2, que é a supervisão constante. Não é só sobre estar presente, é estar atento. Lembra que eu falei daquela questão de você estar sabendo o que está acontecendo? Você está aqui cuidando de uma criança, o que está acontecendo ao seu redor? Estar atento é importante. Cadê aquela criança que foi para lá e não voltou? O que está acontecendo com ela? Por que ela não veio? Bom, e aí? Ela está reagindo como? A questão do comportamento dela. Isso é estar atento. A supervisão constante. Na prática, observar o comportamento da criança, perceber interações entre adultos e crianças e circular pelos espaços. Sempre estar em atento.
Transparência. Nada escondido. Tudo pode ser visto, pode ser explicado. Exemplo, os pais podem acessar o ambiente, comunicação clara, nada é segredo, nem nas atividades e nem mais nada. E a cultura da proteção. A cultura da proteção, gente, olha, é imprescindível, é importantíssimo. Por quê? Porque não pode ser uma coisa do maio laranja, daquele dia, de repente apareceu lá um assunto, um fato isolado, e aí você fala, não, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Não, gente, isso tem que ser cultura. Cultura de proteção vira. é, a cultura de proteção da criança vira um valor vivido no dia a dia da nossa igreja. Então isso tem que estar lá, não é só uma regra isolada, é um jeito que funciona. Funciona. Como que é isso? Todos sabem o que é certo. Todos se sentem responsáveis, todos podem falar algo se algo tiver errado, porque é aberto, é transparente. E isso é bom, porque isso é uma cultura que, como eu falei lá no início, isso evita que pessoas venham de fora, porque quando chegar lá e ela entender que ali ela não pode agir de qualquer jeito, porque existe uma cultura ali. Proteção não é função de uma pessoa. Ah, só da tia, a professora. Ah, é só do líder lá do adolescente. Não, todas as pessoas, todos nós somos responsáveis. Todos nós temos a função de proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. E aí eu trouxe para vocês protocolos, que são regras. O que são protocolos? São regras que ajudam a prevenir riscos, definir como agir. Os protocolos definem como agir, protegem as crianças e protegem também os líderes, é aquilo que eu falei. Quando eu coloco esses protocolos, quando eu crio esses documentos, esses que ajudam, isso daí, o que quer dizer? Que o ambiente seguro, ele é construído não improvisado. Isso demonstra organização. Isso é bom. Olha, eu vou num ambiente desse, eu penso, meu Deus, minha filha, olha, eu tô vendo aqui que os irmãos, essas pessoas, esse lugar, ele está se esforçando para que haja um ambiente seguro para minha criança, para o meu filho. Isso é muito bom. E comportamento, estrutura, mais regras é o ambiente seguro. Eu tenho um comportamento, tenho uma estrutura, tá tudo organizado. Tem umas regras ali ajustadas. Aí eu tenho um ambiente seguro. O que compõe, o que ajuda, o que agrega nesse ambiente seguro? Atestado de antecedentes, seleção de voluntários. Isso daí é uma coisa que a gente normalmente não faz, mas precisamos começar a fazer. Por quê? Quem está lidando com as nossas crianças? Quem são essas pessoas? Hoje já existem leis que orienta a igreja a trazer quem lidar com as crianças a cada 6 meses tem que fazer um atestado de antecedentes criminais. Mas, Rose, isso vai resolver? Já que a pessoa é uma pessoa boa, a pessoa ajudadora, que geralmente não tem problema nenhum com a justiça? Sim, é verdade. Essa pessoa é desse jeito. Mas isso peneira. Já tira fora aquele tipo de pessoa que de alguma forma teve algum tipo de problema lá no passado. Então já ajuda de alguma forma. E a lei, ela vem para nos beneficiar, para nos ajudar. Então a seleção e o atestado de antecedente é imprescindível. Regras para 2 adultos, aquilo que eu falei lá no início, sempre 2 adultos com a criança. Ambientes abertos e supervisionados. Cadastro e autorização de pais. Essa questão dos direitos autorais das imagens, autorização dos pais, né, para as questões, a circulação dos pais, protocolo de atenção. Quando suspeitar, como a gente deve agir? Tendo um protocolo, um documento, isso ajuda as pessoas que estão ali a lidar com a situação. E capacitação contínua. A cada 2 meses, uma vez por mês, não sei, cada 6 meses, não sei, cria-se um método para que sempre as pessoas estejam orientadas nesse sentido. Os líderes, os professores. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência, para que isso demonstre organização. Isso é muito bom, isso é positivo, excelência. Então, como agir? Com responsabilidade. A palavra responsabilidade, ela significa resposta com habilidade. Eu tive um problema, eu tive uma situação, como eu vou responder a isso?
quando eu estou preparada, quando eu busco conhecimento, eu tenho a capacitação, eu tenho uma informação, como hoje estamos aqui juntos eu tenho aí como responder com responsabilidade. A pessoa não precisa investigar. Eu tinha um problema, se apareceu uma situação pontual, não precisa investigar. Ela precisa proteger e encaminhar. Como seria isso? Não fazer, não é para fazer. É muito importante que não é para fazer. Não é para investigar sozinho. Por quê? Porque você não é autoridade legal. Pode atrapalhar a investigação oficial. Pode colocar a criança em risco. Isso é muito importante pensar sempre no bem-estar, na proteção da criança. A criança já está passando lá. Entra mais algumas pessoas para poder gerar mais conflito. Muitas vezes acontece que a criança está sendo abusada dentro da casa dela, a pessoa vai lá, vai querer investigar sozinho, a criança continua lá dentro. E isso tem que ter muita consciência. Não proteger, não prometer segredo. A criança contou para você e você fala, não, aí ela fala para você. Geralmente ela vai dizer, olha, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Não prometa segredo. A criança precisa de proteção. E o silêncio mantém o risco. Então tem que agir com muita calma e com estratégia, né? Cuidando da maneira certa. Não confrontar o possível agressor. Raiva a gente tem indignação, a gente tem vontade de ir lá e resolver com as nossas próprias mãos. Sim, isso acontece, mas não é o melhor caminho. Por quê? Porque pode gerar ameaça para a criança, pode fazer o agressor se proteger de alguma forma ou fugir, e pode dificultar as provas. Tem os meios legais, as maneiras certas de fazer isso. Então, não faça nenhuma dessas questões aqui que a gente está citando, tá? E o que que é para fazer? Isso é real, pode sim, isso pode ser feito já. Ouvir e acolher é o que nós falamos, a escuta e o acolhimento, importante. Sem interromper a criança, que eu falei, sem pressionar a criança, sem fazer careta e agir de maneira que ela possa entender que ela está sendo acolhida, está sendo protegida de alguma forma. Levar a situação a um adulto responsável, quando, né, adequado, porque às vezes o adulto responsável é a pessoa que está ali, que pode ser o possível agressor. Então, muito cuidado com isso. Pais responsáveis confiáveis, liderança da igreja, se for levar para a liderança da igreja, com muito cuidado, sigilo, respeito com a família. Quando é dentro do ambiente da nossa igreja, é importante a gente entender que nós temos sim responsabilidades. A igreja, a instituição, ela tem a responsabilidade de cuidar dessa criança. Não é assim, eu vi casos de que o pastor falou, olha, não é com a gente, é lá, ó, manda resolver lá na casa dela. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos ter consciência de que nós temos a responsabilidade e o cuidado. A criança veio até a igreja, ela chegou até alguém de que ela julgou que era um lugar de confiança e falou daquilo que aflige ela, que traz dor para ela. E a gente pega e vira as costas. Ah, isso, meu Deus do céu. Não é possível. Isso não é possível. Nós precisamos agir com sabedoria, estratégia, sabe? Buscando de Deus, porque Deus é maravilhoso e ele traz para a gente clareza para resolver a situação. E o outro passo a passo aqui é encaminhar para as redes de proteção, que são os órgãos responsáveis por cuidar do caso. Órgãos oficiais, isso é importante. Conselho tutelar é um caminho, delegacia especializada, quando possível, também é outro caminho. Assistente social, Disque 100. O que mais hoje está se falando, que está se destacando é esse Disque 100. Por quê? Porque justamente é um canal gratuito, você não precisa se identificar, você nem precisa acompanhar o assunto se você não quiser. Você pode ir lá fazer a denúncia por vários meios, telefone, agora tem vários, os sites, o WhatsApp. Você faz a sua notificação, porque é uma notificação. Você não precisa ter provas. Ah, eu tenho certeza, eu não tenho. Vai lá, faz a notificação se você assim entende. E aí eles vão fazer a abertura do caso, eles vão fazer as investigações. E aí, se for de fato uma situação em que em que o agressor comprovou, eles vão fazer a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público vai por outros meios fazendo as investigações e chega até o caso. Então, isso é uma coisa que nós podemos fazer.
Isso não precisa ser necessariamente, ah, nossa, que medo. Não, existe. Quando você conhece o caminho e é um caminho seguro, é um meio, é uma chance que tem de proteger e tirar aquela criança daquela situação. Então, qual que é a chave? Observar, atenção, escutar e encaminhar. Encaminhar a situação. Essa é a chave. Não é para investigar, não é para resolver todas as questões. E aí a gente entra no nosso Maio Laranja. E hoje é o dia 18 de maio, que é o dia da conscientização. Exatamente hoje, dia 18, nós estamos aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Isso um avanço, sabe? Essa história, ela começou em 1974, com uma criança chamada Araceli. Essa criança de 8 anos, ela foi abusada, estuprada, houve uma situação horrível, porque para a época que eram, não é como hoje que a gente tem tanto acesso à informação. Em 1974, o que que era? Eu nem era nascida, porque eu sou muito novinha. Brincadeira. O que eu quero dizer, eu nasci 4 anos depois, né? Mas o que eu quero dizer é que não tinha muito contato com essa informação, mas isso aconteceu lá no Espírito Santo e essa situação foi uma situação que foi horrível. Transtornou todas as pessoas ali daquele local. E isso, dali nasceu essa indignação, essa situação de que alguma coisa tem que ser feito. Então, chegamos aqui. Foi criado o 18 de maio, infelizmente por uma situação triste. E hoje a gente está aqui não é para comemorar também, não. Nós estamos aqui para conscientizar, trazer a memória aqui, ó, essas questões, para a gente poder entender isso e buscar um futuro de esperança, sabe, de um futuro as próximas gerações das nossas crianças, um futuro de um local, de um ambiente seguro. E começa em nós, começa agora, nesse momento. Então, aqui eu já disse que é uma campanha nacional de conscientização, combate e mobilização da sociedade. E o Maio Laranja tem algumas ações. Qual que é essas ações? Bem práticas, rapidamente. Eu estou finalizando aqui, hein, pastora? Estou finalizando. Ações práticas. O que a gente pode fazer já, para o domingo que vem? Com as crianças, conversa sobre o cuidado com o corpo, ensinar sobre a questão do corpo, sobre a questão do dizer não. Existem algumas dinâmicas que eu acredito que você já deve ter acesso, as 4 regras da proteção, musiquinhas. Gente, tem tanta coisa legal agora na internet. Tem muita coisa. Eu tenho vontade de guardar todas elas aqui no meu computador. Mas eu fico só pensando, falei, meu Deus do céu, a gente tem que pôr isso na prática, não é só guardar, não. Tem que pôr na prática. Então, sempre com a linguagem adequada com a criança. Aí você vai falar sobre o corpo? Fale sobre o corpo, porque a criança precisa entender o que é o corpo dela. Sabe por quê? Se a gente não ensinar sobre o corpo da criança, se a gente não orientar as nossas crianças, alguém vai querer fazer isso. Porque a criança ela tá em fase de desenvolvimento. Ela quer conhecer o corpo dela. E às vezes alguém com a intenção quer falar para ela como funciona do jeito dele. Então, quando a gente ensina as nossas crianças o que é o corpo dela, os limites do corpo dela, e elas dizer não, ela contar para a mãe, ela correr, ela gritar, isso é uma chance que a gente tem de proteger uma criança. É uma chance. Com os pais. Olha aí, para o próximo domingo, roda de conversas, vamos falar sobre o assunto. Tem muita coisa que dá para se falar sobre isso. Orientações sobre sinais e alertas. Esses sinais que nós falamos aqui, para a gente orientar os pais nas suas casas, né? Sobre esses sinais. Espaço de dúvidas também. E aí tem na igreja, treinamento de líderes, aí já falando diretamente, ambientes, ajuste de ambientes, quando eu falei dos protocolos de segurança, isso aí já dá para ser feito. Comunicação sobre proteção, temos que falar sobre isso. O silêncio alimenta o abuso sexual infantil, o silêncio alimenta esse problema. Nós precisamos falar. E nas redes sociais, postagem, quer postar? Posta, gente, posta sim. Faz frases de conscientização, divulga o tema. Isso é muito bom. Significa que você aderiu à causa, que você se importa. E eu vou dizer para vocês, ó, do fundo do meu coração, quem passou pelo abuso, quem passou por esse processo, a pessoa entender que tem pessoas que de alguma forma está lutando, porque às vezes a pessoa que passou por isso, ela não tem força de lutar. Mas ela entender que existe um grupo de pessoas que estão se
importam, que se importam com isso é muito, muito, muito bom. Isso é muito gratificante. E aí a gente tem o nosso material de apoio que a gente vai disponibilizar do Maio Laranja, que são as cartilhas com as 10 frases para dizer não, se falar se a criança, se falar para a criança desculpa, da vítima sobre o abuso, tem ali algumas orientações, roteiro sobre um culto, que a gente traz ali algumas dicas, né, do culto, pode-se fazer um culto com esse tema do Maio Laranja, sugestões de dinâmicas e os contatos de denúncias. E para finalizar, eu queria só encerrar aqui para falar sobre essa questão do que nós iniciamos quando a gente falou sobre os muros. Os trabalhadores prosseguiam com a obra. Com uma mão, eles levantavam as cargas, eles trabalhavam, eles construíram. Construir é justamente isso, é cuidar, é ensinar, é proteger orientar as nossas crianças quando eu falo sobre o corpo, quando eu falo sobre como ela pode se proteger. Isso é construir. E com a outra mão é proteger. Então, quando eu ensino para a criança, quando eu acolho a criança, quando eu dou atenção para a criança, quando eu fico no alerta, aí o alerta já se enquadra na proteção. Então, nós precisamos, como a frase que nós iniciamos, nós estamos cuidando ou também protegendo? Se hoje eu só cuidava, agora eu quero proteger. Como eu posso fazer? Passos simples, como a gente falou aqui. Com a outra mão, a gente segura a arma. Nós precisamos ter esta consciência, a nossa igreja, nosso ambiente, que é a casa do nosso Deus, nós precisamos criar essa cultura de proteção no nosso ambiente, para justamente brindar, cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E aí, cria-se novos ambientes, que é o quê? Acolher as pessoas que passaram por isso. E a igreja tem essa excelência de acolhimento, de cuidado, de ressignificar vidas. Quando nós falamos lá no início, tinha lá 370 milhões de pessoas que passaram no mundo. E aí, quando eu falo aqui que eu voltando a falar sobre o que para mim é isso hoje, estar aqui para falar com vocês, isso é muito importante. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso que o Senhor trouxe a mim. Essas informações que eu posso compartilhar. Isso é algo que me alegra muito e me emociona muito. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, em algum momento a pessoa pode pensar, Rose, mas as coisas estão tão difíceis, o mundo jaz no maligno, você já viu quantas pessoas estão passando? Olha quantos problemas tem, olha quantos estão... É verdade. O Senhor Jesus deixou claro que o mundo estava no maligno. Mas a palavra do Senhor também disse que eu não tenho que me conformar. Não vos conformeis pelas coisas deste mundo. Então o que eu posso fazer? Eu posso ser agente de transformação. Eu posso fazer algo pela vida de uma criança, pela vida de um adolescente, ou pela vida uma mulher que passou por essa situação, ou um homem, ou uma pessoa que está em sofrimento por isso. E aí, o que eu posso fazer com isso? Eu posso transmitir, eu posso proteger as outras crianças. E isso faz diferença. E se a gente conseguir proteger uma criança, isso já vale tudo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. As nossas crianças aqui, ó, elas também precisam de muros. Precisam de muros de cuidado, muros de atenção, muro de proteção, né? Então, ambientes seguros não acontecem por acaso. Eles são construídos por pessoas preparadas. Então, hoje, irmãos, né? Não é por acaso que você está aqui, que você separou esse tempo para poder falar sobre isso, para poder aprender um pouco mais sobre algo que o Senhor tem a nos ensinar. Não é por acaso, porque isso é multiplicar, é ser agente de multiplicação, de transformação na vida daqueles que estão aos nossos redores. Então, eu estou muito feliz e agradecida. Muito obrigada, pastora, por essa oportunidade. Eu peço desculpas que eu acredito que eu devo ter passado um pouco aí, não sei do tempo, mas eu agradeço a Deus por isso. Fico muito feliz por ter conseguido transmitir tudo o que precisava. E se tiverem dúvidas, estou aqui à disposição para mais coisas que vocês precisarem aí. Tem muito a se falar ainda, não é? Mas, enfim, aqui já está algo que
você já consegue sair, né? Já consegue fazer, né? Então, assim, pode pensar assim, no refletir. Refletindo agora, aí, onde você está, na sua realidade, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, o que você pode fazer, né? Para que isso não seja só uma informação do que eu passei aqui, o que você pode fazer, que você leva para a sua vida e o que você pode fazer já pela vida dessas crianças na sua comunidade. Então, use isso. Essa palavra, eu posso ter mais atenção, eu posso acolher mais. Agora eu vou ouvir, vou ficar mais em alerta, ou eu vou fazer algo a mais. Então, isso é importante, é uma ação. Haja, porque é isso que a gente precisa, nós precisamos agir, né? Porque graças a Deus nós já temos aí esse material, nós já temos aí informação hoje. Muito obrigada, pastora. Deus abençoe a todos. E se tiverem dúvidas, estou aí, disponível. Eu te... Amém, amém. A gente é um assunto que dói, né? A gente ouve falar, mas que nós, como igreja, precisamos falar. E louvamos a Deus, né, Rose? Porque tantos assuntos têm saído dos armários e têm sido colocados, né, nos nossos altares. É Porque a verdade. igreja precisa tratar de muitos e muitos assuntos. E é assim, não precisa completar nada. Até as coisas que eu pensei em falar, você já falou. E, aliás, eu estou aqui cheio de papel, cheio de escrita, mas, queridos, que bênção. E como a Rose falou, né? Isso aqui é uma ajuda a você líder, né? Estamos aqui para uma ferramenta, porque a igreja precisa cuidar também dessa parte muito silenciosa, né? E são dados realmente assim do que nós sabemos e a gente precisa proteger. Eu reforço a questão dessa lei, né? Eu moro no interior, né? A igreja que nós pastoreamos tem, a cidade tem quase 10 mil habitantes, então é um bairro de uma cidade grande, né? Então, assim, é pequeno, todo mundo conhece. Então, se tem igrejas, apesar de precisar desse cuidado, mas a gente sabe, né, de algo que veio, que se tornou público. Mas você que tem uma igreja, né, a igreja hoje precisa ter os antecedentes criminais de quem está trabalhando. É lei de 2024. Precisamos ter, porque Rose falou algo sobre essa proteção. E isso também protege a gente enquanto líderes. O cuidado, né, Rose, assim, de usar o banheiro da criança, sinaliza ao pai, né? Na nossa igreja, a gente Exatamente. fala, chama os pais para acompanharem, porque assim, a gente também precisa, como líder, estar protegidos. Mas assim, eu É. fiz tanto resumo aqui, Rose, mas que bênção, que bênção. Muitas coisas que eu não sabia, do abuso, a exploração, a diferença, do pedófilo, do abusador, aprendi nessa noite, né? Essas diferenças que há. E que o Senhor continue, né, te capacitando, te forjando e te levando como instrumento de proteção às nossas crianças. E cada um de Amém. nós, né, que esteve aqui nessa noite para ouvir. Eu já estou pensando até já em uma próxima, viu, Rose? Já anotei até aqui. A Rose precisa voltar para dar umas orientações, um treinamento sobre esse protocolo de proteção, para a gente Sim, aprender mais. É um assunto e a sim. gente precisa realmente falar, porque a igreja precisa também ter esse olhar, né, sobre esses assuntos que muito tempo ficou longe dos nossos altares, mas que o Senhor, neste tempo, também está nos dizendo. A igreja não é também este lugar seguro, mas nós, como a Rose falou, podemos fazer da igreja esse lugar seguro. E o Senhor está contando conosco para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. O pessoal da diretoria, alguém quer acrescentar algo, falar de forma breve, mais reforço a escuta, o acolhimento, tudo que nós estamos falando foi assim. Você foi completa, minha querida, você foi completa na sua Pastora, fala. queria só pedir para abrir as câmeras para a gente fazer uma foto bem Ai, linda. sorriso, sorriso, abre as câmeras, gente. Que a gente começa a divulgar, viu? Vamos, pessoal, abrir as câmeras. Bati aqui, pastora. Obrigada. Oh, glória. Minhas queridas, eu quero agradecer mais uma vez, Rose, que bênção, bênção. Nós vamos Amém. conversar um Estou à pouco mais. disposição, pastora.
Amém. Quando nós sentamos, né, para alinhar o primeiro semestre, nós percebemos que ia cair bem no dia 18. A gente, sempre as nossas reuniões é às segundas-feiras. A gente já percebeu que é um momento que a gente consegue acolher mais pessoas. E aí, quando nós olhamos, né, Andréa? Aí o pastor André disse, não, a gente vai cair bem dia 18 de maio, que bênção, e que bênção estar com vocês nessa noite. Você também, talvez você esteja aqui conosco, e você também já foi abusada, né? E que o Senhor possa te curar e que você busque ajuda, né? E que você possa falar, porque a gente também precisa acolher os nossos, né? A gente precisa também estar bem sarados para também ministrar aos nossos pequenos, né? Eu quero agradecer a minha diretoria, hoje está aqui conosco a pastora Tati, a pastora Andréia, e as demais não puderam estar, a pastora Cleucia, a pastora Marina, porque estão enfrentando, né, enfermidades, mas que nós oramos para que o Senhor cure. E você que esteve conosco, Deus abençoe. Nós já temos a data do mês de junho, da nossa. É junho, gente? Do jejum, gente, já é junho. Da nossa próxima capacitação, mais adiante a gente libera o tema e também quem vai estar aqui conosco para essa capacitação. Que Deus abençoe, tem um material, né, pastora Andréa, que a Rose passou para liberar, né? A gente vai liberar nos grupos e qualquer dúvida nós estamos total disposição. Lembrando que o material ele fica gravado e a gente disponibiliza. Pastora Tati também já jogou lá uma avaliação, né, pastora? Uma avaliação, responde lá o questionário, é breve, é só para a gente poder também fazer esse levantamento e a gente fazer essa divulgação do trabalho do CIB Kids. Deus abençoe cada um de vocês, nós oramos para que o Senhor ministre a noite de paz e que Ele possa continuar falando aos nossos corações, que sejamos forjadas na certeza que somos essas restauradoras dos muros e que nós estamos entrando em um campo do inimigo, mas nós estamos entrando com o Senhor à nossa frente. Então, se Ele está à nossa frente, a vitória já está estabelecida. Que Deus abençoe a tua igreja, o teu ministério, o teu departamento, que o Senhor derrame muita sabedoria e o seu coração possa ser preenchido pela graça e a presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a noite de paz. Em nome de Jesus, beijo grande. Solta um beijo aí, ó. Esses abraços e beijos nos acolhem. Obrigada, meninas. Rose, a gente conversa. Quem não está no grupo do WhatsApp, nós temos grupos de WhatsApp espalhado por toda a região do país. Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste. E que mais? Esqueci alguém aí, viu? Nós temos o grupo de WhatsApp, você pode, não deve participar, porque lá nós liberamos informações. Tem um brigadeiro missionário, pastor André, a gente não lembrou, estamos em campanha pela Secretaria de Missões, contribua, procure a gente para ter mais informações. Beijo, 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 desliga, senão eu falo demais. Tem o chat, vamos ver o chat, boa noite, até a próxima no chat, Sinara, Jucimara, pessoal aí, ó, tem gente, eu falei, tem gente da Bahia. Tem, meu povo não decepciona, não. Santa Catarina, São Gonçalo dos Campos, vizinha aqui minha, pertinho. Pastora Mara, amiga nossa, sempre ministrando lá. Beijo grande, Altamira. Eita, o chat tá florido, viu? Beijo!